Já o HTTP3, ele já tem uma outra forma de trabalho, tá? Que é bem interessante também o uso dele. E o HTTP2 a gente consegue também fazer em paralelo, várias requisições. É bem interessante, multiplex, né? Que torna o trabalho muito mais interessante. Aqui tem até umas diferenças aqui, que eu acho bem legal também. E o WebSocket, ele faz isso, ele mantém a conexão aberta. E eu não preciso ficar fazendo render shake. Então, eu vou fazer envio um dado, recebo esse dado, e essa conexão fica aberta o tempo todo ali até se fechar. Beleza? Não consumindo também demais os recursos necessários. Beleza? Basicamente é isso que ele fala aqui. Ele traz o conceito ali de banco de dados, né? Ele consiste em um código que lê e escreve nos dados. Aí, gente, é o CRUD básico ali, é a requisição e leitura. É o CRUD básico. Aqui ele fala de cache, como eu falei para vocês, aí um Redis, um Memcache e tudo mais. O Message Queue é o RabbitMQ, o Kafka ou algum sistema de mensageria que tem filas de mensagens, né? O código da aplicação frequentemente é stateless. O stateless, gente, quando eu faço uma requisição HTTP, simplesmente se eu não salvo esse dado morre, porque ele é stateless. O fluxo é stateless, é sem estado, ele não salva o estado. Por isso que você precisa de um banco de dados. Certo? Então, basicamente, é isso que ele fala. Agora, gente, ele vai falar agora do que eu falei para vocês sobre o conceito de bancos transacionais e bancos analíticos. Isso é bem interessante também para a gente compreender e trabalhar. Né? Aqui, beleza. Se você trabalha com data system, ou sistema de dados, em uma enterprise, uma empresa, é provável que encontre diversos tipos de profissionais que lidam com dados e das diversas maneiras. Né? O primeiro tipo são os back-end engineers, os engenheiros de dados back-end, que constroem serviços para tratar requisições de leitura e atualizações de dados. Esses serviços costumam atender usuários externos, sejam diretamente ou indiretamente por meio de outros serviços. Microserviços in the serverless, ou microserviços e serverless. Em alguns casos, os serviços são destinados ao uso interno para outras organizações. Aqui, basicamente, o que ele está dizendo é o CRUD, né? Se eu utilizo os bancos de dados relacionais, né, que eles fazem transações, o MySQL, o Postgres, ele dá aqui o título de back-end engineers. São os back-end engineers. E aqui ele vai falar um outro tipo de profissional também que trabalha com banco de dados. Além das equipes que gerenciam os serviços de back-end, outros dois grupos de pessoas geralmente precisam acessar os dados de uma organização. Os Business Analytics, ou analistas de negócio, que geram relatórios sobre as atividades da organização para auxiliar a gestão na tomada de decisões. Ou Business Intelligence, ou BI. E os Data Sciences, o Data Scientists, os cientistas de dados, que buscam insights inovadores nos dados ou criam funcionalidades voltadas para o usuário, habilitados para o Data Analytics, ou análise de dados, e Machine Learning, AI, aprendizado de máquina e inteligência artificial. Por exemplo, recomendações do tipo people who both X also both X. Em um site de... O que ele falou aqui é que as pessoas que compram X e também compram Y, em um site de e-commerce com análise preditiva, como avaliação de risco ou filtragem de spam e classificação de resultados de pesquisa. Basicamente, aqui, gente, de fato, por exemplo, onde eu trabalho, a gente também trabalha com banco de dados, a gente constrói em cima de bancos de dados distintos, porque nós temos o BigQuery, por exemplo, da Google, e também trabalhamos com MySQL. Ou melhor, trabalhávamos com MySQL, hoje não trabalhamos mais. Fizemos uma transferência de informações recentes também. Então, basicamente, é bem verdade esse tipo de profissional. Então, temos
Lá, eu não sei se a gente tem, mas eu acho que em outros contextos temos o papel ali do cientista de dados. Na nossa estrutura, eu não conheço, nunca vi, mas nós temos o Business Intelligence, que são mais voltados ali a relatórios e tudo mais, né? Que são os Business Intelligence. Realmente, de fato, temos esse tipo de profissional. Embora os Business Analytics e os Data Scientists ou cientistas de dados costumam usar ferramentas diferentes e operem de maneiras distintas, há pontos em comum entre eles. Ambos realizam analytics, ou análise de dados. Ou seja, eles examinam os dados que os usuários dos serviços de back-end geraram. Mas, geralmente, são modificados esses dados, exceto, talvez, para corrigir erros. Eles podem criar directives datasets ou conjuntos de dados derivados, nos quais os dados originais foram processados de alguma forma.